O sol escaldante da savana africana queimava implacável sobre a terra rachada, onde cada gota de água era mais preciosa que ouro. Entre as acácias espinhosas e os arbustos ressecados, uma figura solitária caminhava com passos lentos e cansados. Era Rex, um cão vira-lata de pelagem dourada e cicatrizes que contavam histórias de sobrevivência. Seus olhos castanhos, outrora brilhantes, agora carregavam o peso de dias sem comida e noites sem abrigo. Comente de onde você está assistindo e compartilhe para que mais pessoas vejam essa história que vai tocar seu coração. Rex havia perdido sua família humana há 3 meses, quando o veículo em que viajavam capotou na estrada empoeirada que cortava a reserva natural. Ele foi o único sobrevivente, jogado para longe do acidente por uma força que jamais compreendeu. Desde então, vagava pela vastidão selvagem, aprendendo a sobreviver entre predadores que viam nele apenas uma presa fácil. Mas Rex não era um cão comum. Tinha algo especial em seu coração, uma coragem que desafiava seu tamanho médio e uma compaixão que não conhecia fronteiras entre espécies. Era como se a tragédia que o trouxera àquele lugar selvagem tivesse despertado nele um propósito maior, uma missão que ainda não compreendia completamente. Naquele dia, particularmente sufocante, quando o calor fazia o ar dançar em ondas distorcidas acima do solo, Rex seguia o som distante de água corrente. Seus sentidos apurados captaram algo que fez seu coração acelerar. Havia uma fonte próxima. Com a língua pendente e as patas doloridas, ele se dirigiu na direção do som salvador. Foi então que ouviu. Um grito agudo e desesperado cortou o ar como uma lâmina afiada. Era um som que Rex jamais esqueceria, puro terror misturado com desespero infantil. Seus instintos de proteção, desenvolvidos através de gerações de cães que serviram como guardiões, explodiram em seu peito como um vulcão em erupção. Esquecendo completamente da sede que o consumia, Rex disparou em direção ao som. Suas patas encontraram velocidade que não sabia possuir, saltando sobre pedras e espinhos como se fossem plumas. O barulho ficava mais forte, mais desesperador a cada segundo que passava. Ao chegar ao topo de uma pequena elevação rochosa, Rex viu a cena que mudaria sua vida para sempre. Diante dele se estendia um poço antigo, provavelmente escavado por alguma tribo nômade décadas atrás. Suas paredes de pedra desciam em linha reta por pelo menos 10 metros, terminando em um fundo escuro onde apenas um pequeno espelho d'água refletia a luz do sol. Mas não foi a água que prendeu a atenção de Rex. Na beirada do poço, com as pequenas garras dianteiras fincadas desesperadamente na pedra que se esfarelava, estava um filhote de leão. O pequeno felino, que não deveria ter mais que 2 meses de vida, pendia sobre o abismo mortal. Sua pelagem dourada e fofa estava suja de terra, e seus olhos azuis, ainda com a cor da infância, transbordavam de pânico absoluto. As pequenas patas traseiras balançavam no vazio, procurando desesperadamente por algum apoio que simplesmente não existia. "Má! O filhote gritava com toda a força de seus pequenos pulmões, chamando por sua mãe em um som que dilacerava a alma de qualquer ser que o ouvisse. Rex sentiu seu mundo parar. Ali estava uma criatura indefesa, um bebê que estava a segundos de uma morte horrível. Não importava que fosse um leão, um predador que, quando adulto, poderia facilmente fazer dele uma refeição. Naquele momento, era apenas uma criança em perigo mortal. Os músculos de Rex se contraíram como molas comprimidas. Ele analisou rapidamente a situação com a precisão de um estrategista militar. O filhote estava perdendo forças, seus pequenos músculos tremendo com o esforço de se manter pendurado. A qualquer momento, as garras escorregariam e o pequeno despencaria para a morte. Sem hesitar um segundo, Rex saltou. Sua aproximação foi calculada com perfeição instintiva. Aterrissou exatamente ao lado da beirada do poço,
com as patas traseiras firmemente plantadas em terreno sólido e o corpo estendido sobre o abismo. Com movimentos precisos e delicados, ele agarrou suavemente a pele do pescoço do filhote entre os dentes, exatamente como uma mãe faria com seu bebê. O pequeno leão, assustado com a aproximação súbita, tentou se debater, mas Rex emitiu um som baixo e tranquilizador, quase um ronronar canino que acalmou instantaneamente o filhote. Era como se uma comunicação primordial tivesse se estabelecido entre eles, a linguagem universal da proteção e do cuidado. Com força que não sabia possuir, Rex começou a puxar o filhote para cima. Seus músculos gritavam de dor com o esforço, suas patas dianteiras tremiam com o peso, mas ele não pensou nem por um segundo em desistir. Centímetro por centímetro, com a paciência de um santo e a determinação de um guerreiro, ele trouxe o pequeno leão de volta à segurança. Quando finalmente conseguiu depositar o filhote em terreno firme, Rex desabou exausto. Suas patas sangravam dos cortes causados pelas pedras afiadas. Seu peito subia e descia em respiração ofegante, mas seus olhos brilhavam com uma satisfação profunda que não sentia há meses. O filhote de leão, ainda tremendo do susto, se aproximou cautelosamente de Rex. Por um momento que pareceu uma eternidade, os dois se olharam nos olhos. O pequeno felino, com toda a inocência de sua idade, pareceu compreender que aquele cão estranho havia acabado de salvar sua vida. Com um miau baixinho, quase inaudível, o filhote encostou sua pequena cabeça no focinho de Rex. Era um gesto de gratidão pura, desprovida de qualquer preconceito entre espécies. Naquele momento não havia predador e presa, não havia diferenças. Havia apenas dois seres vivos conectados pelo fio invisível da compaixão. Rex sentiu algo derreter em seu peito. Por meses havia se sentido perdido, sem propósito, sobrevivendo apenas porque seus instintos não lhe permitiam desistir. Mas agora, olhando para aqueles olhos azuis cheios de gratidão infantil, ele compreendeu que talvez seu destino fosse exatamente aquele: ser um guardião, um protetor dos indefesos. O pequeno leão tentou dar alguns passos, mas Rex notou que uma de suas patas traseiras estava ferida. Provavelmente havia se machucado na queda inicial que quase o levou ao poço. O filhote mancava claramente, e Rex sabia que sozinho e ferido, o pequeno jamais sobreviveria na savana selvagem. Foi então que Rex tomou uma decisão que mudaria ambas as suas vidas para sempre. Com delicadeza infinita, ele se abaixou e permitiu que o filhote subisse em suas costas. O pequeno leão, compreendendo instintivamente a intenção, se agarrou ao pelo de Rex com suas pequenas garras, tomando cuidado para não machucá-lo. Rex se levantou lentamente, ajustando-se ao peso extra. Era estranho, mas ao mesmo tempo parecia natural, como se tivesse nascido para carregar aquele pequeno fardo precioso. Enquanto caminhava em busca de abrigo para os dois, Rex não podia imaginar que esta ação heróica desencadearia uma série de eventos que testaria sua coragem até os limites. Não sabia que a poucos quilômetros dali, uma leoa desesperada corria pela savana, seguindo o rastro de odor de seu filhote perdido. E Rex certamente não podia prever que quando essa mãe finalmente os encontrasse, seus olhos estariam vermelhos, não apenas de exaustão, mas de lágrimas. Lágrimas que carregavam uma história de perda tão profunda que mudaria tudo o que ele pensava saber sobre família, sacrifício e o verdadeiro significado de ser um herói. O sol começava a se inclinar no horizonte, pintando a savana com tons dourados e alaranjados, quando Rex encontrou uma pequena caverna natural entre as rochas. Era perfeita, oferecia proteção do vento noturno e tinha uma visão clara dos arredores. Ele depositou cuidadosamente o filhote no chão da caverna, verificando novamente o ferimento na patinha. Não parecia grave, mas precisaria de descanso para cicatrizar adequadamente.
O pequeno leão se enroscou contra o corpo quente de Rex, buscando conforto e segurança. Era um gesto tão natural que fez o coração do cão se aquecer de uma forma que não sentia há meses. Pela primeira vez, desde a tragédia que o trouxera àquele lugar, Rex se sentia necessário, útil, completo. Mas enquanto acariciava gentilmente o filhote com seu focinho, preparando-se para uma noite de vigília protetora, Rex não sabia que o destino já estava tecendo os fios de uma trama muito mais complexa do que poderia imaginar. Em algum lugar na vastidão da savana noturna, o som de passos pesados e determinados ecoava contra as pedras. Passos de uma mãe que não descansaria até encontrar seu filho, e que carregava em seu coração uma dor que logo Rex compreenderia em toda sua profundidade devastadora. A lua começou a surgir no céu estrelado, iluminando a entrada da pequena caverna onde dois improváveis companheiros dormiam juntos, protegidos pelo amor incondicional que não conhece fronteiras entre espécies. E enquanto Rex sonhava com dias melhores, o eco distante de um rugido baixo e melancólico atravessou a noite. O som de uma mãe chamando por seu filho perdido, um som que carregava tanto amor quanto desespero, tanto esperança quanto medo. O destino havia posto Rex exatamente onde ele precisava estar, no momento exato em que era necessário. Mas as próximas horas trariam desafios que testariam não apenas sua coragem física, mas a própria essência de quem ele era como protetor e guardião. A história estava apenas começando. Capítulo 2. O desafio. O amanhecer chegou com uma frieza que cortava até os ossos. Rex despertou antes mesmo dos primeiros raios de sol, seu instinto de proteção mantendo-o sempre alerta mesmo durante o sono. O pequeno filhote de leão ainda dormia profundamente aninhado contra seu corpo, emitindo pequenos roncos adoráveis que aqueciam o coração do cão solitário. Rex observou a pequena criatura com uma ternura que não sabia possuir. Durante a noite, o filhote havia se mexido várias vezes, procurando instintivamente o calor materno que não encontrava. Em cada uma dessas ocasiões, Rex havia ajustado sua posição para oferecer mais conforto, como se fosse o gesto mais natural do mundo. A pata ferida do pequeno leão parecia melhor. Rex a examinou cuidadosamente, notando que o inchaço havia diminuído consideravelmente. Com sorte, em alguns dias, o filhote estaria correndo novamente como qualquer bebê saudável deveria. Mas foi nesse momento de tranquilidade matinal que Rex sentiu algo mudar no ar. Primeiro, foi o silêncio. Os pássaros que costumavam anunciar o amanhecer com seus cantos alegres estavam mudos. Os pequenos roedores que sempre corriam entre as pedras procurando alimento desapareceram como se uma força invisível os tivesse varrido da face da terra. Até mesmo o vento pareceu conter a respiração. Rex se levantou lentamente, tomando cuidado para não acordar o filhote. Seus instintos, apurados por meses de sobrevivência na selva, gritavam uma única palavra: perigo. Foi então que ele a viu. No alto da elevação rochosa, recortada contra o céu rosado do amanhecer, estava a silhueta mais majestosa e aterrorizante que Rex já havia contemplado. Uma leoa adulta com pelo menos 150 quilos de músculo puro e garras mortais observava a entrada da caverna com uma intensidade que fez o sangue de Rex gelar nas veias. Mas não foram apenas o tamanho e a imponência da fêmea que fizeram o coração de Rex disparar em pânico absoluto. Foram os olhos. Os olhos da leoa estavam vermelhos e inchados, com trilhas escuras marcando seu focinho dourado, marcas inequívocas de lágrimas derramadas durante uma noite inteira de busca desesperada. Era a dor materializada, o desespero de uma mãe transformado em forma física. Rex compreendeu instantaneamente a situação. Aquela era a mãe do filhote que havia salvado, e aos olhos dela ele era nada mais que um sequestrador, um predador que havia roubado seu bebê mais precioso.
A leoa desceu a encosta com movimentos fluidos e mortais, cada passo calculado com a precisão de uma assassina nata. Seus músculos ondulavam sob a pele dourada, como cordas de aço prestes a se romper. O rugido baixo que emanava de sua garganta não era apenas uma ameaça, era uma promessa de morte iminente. Rex sentiu cada fibra de seu ser gritar para que corrisse. Cada instinto de sobrevivência, desenvolvido ao longo de milhões de anos de evolução canina, o impelou a fugir daquela ameaça mortal o mais rápido possível. Suas patas tremiam, seu coração batia como um tambor de guerra. Suor frio escorria entre seus pelos, apesar do frio matinal. Mas então, Rex olhou para trás. O pequeno filhote havia despertado com os ruídos e agora o observava com aqueles olhos azuis cheios de confiança absoluta. Não havia medo naquele olhar infantil, apenas a certeza pura de que Rex, seu herói salvador, o protegeria de qualquer coisa. Naquele momento de clareza cristalina, Rex tomou a decisão que definiria o tipo de ser que realmente era. Ele não correria. Com uma coragem que vinha de algum lugar profundo de sua alma, um lugar que talvez nem ele mesmo conhecesse até aquele momento, Rex se colocou entre a leoa furiosa e o filhote indefeso. Suas patas se firmaram no chão como raízes de árvore ancestral. Seu corpo, relativamente pequeno, se expandiu em uma postura de proteção absoluta. E então fez algo que surpreendeu até mesmo a leoa. Rex abaixou a cabeça em um gesto respeitoso, mas não submisso. Era o cumprimento de um guerreiro reconhecendo outro guerreiro, de um protetor reconhecendo uma mãe desesperada. Seus olhos castanhos encontraram os olhos vermelhos da leoa, e neles ela viu não desafio, mas compreensão. A leoa parou a apenas 3 metros de distância, confusa com aquela reação inesperada. Ela havia se preparado para despedaçar um sequestrador, mas o que encontrou foi algo que não conseguia categorizar. Um cão que protegia seu filhote com a mesma ferocidade que ela própria demonstraria. Onde está meu filho? O rugido da leoa não era apenas som, era dor transformada em vibração. Era desespero que cortava o ar como vidro quebrado. Rex, mantendo os olhos fixos na mãe desesperada, se afastou lentamente para o lado, revelando o pequeno filhote que brincava inocentemente com uma pequena pedra. O bebê leão levantou a cabeça ao ouvir a voz familiar e seus olhos se iluminaram como 2 estrelas. Mamãe! O pequenininho tentou correr em direção à mãe, mas a pata ferida o fez mancar visivelmente. A transformação na leoa foi instantânea e devastadora. A fúria assassina se dissolveu como névoa ao sol, substituída por uma ternura tão profunda que fez até mesmo Rex sentir lágrimas queimarem seus próprios olhos. Ela se aproximou de seu filhote com movimentos delicados, examinando cada centímetro de seu pequeno corpo em busca de ferimentos. Foi quando ela notou a pata machucada que as lágrimas recomeçaram a fluir. Meu bebê, meu pequeno príncipe, o que fizeram com você? Sua voz era um sussurro quebrado, cada palavra carregada de culpa e autorreprovação. Mamãe não deveria ter te deixado sozinho nem por um segundo. O filhote, com a inocência típica das crianças, começou a contar sua aventura em pequenos miaus e grunhidos. E embora Rex não compreendesse a linguagem leonina, pôde ver pela expressão da mãe que o pequeno estava explicando como havia caído no poço e como um cachorro dourado o havia salvado. A leoa levantou os olhos lentamente para Rex, e neles ele viu uma confusão de emoções tão intensa que quase o derrubou. Gratidão, incredulidade, vergonha e algo mais. Algo que Rex não conseguia identificar, mas que fazia seu coração acelerar de uma forma diferente. Você... A voz dela era quase inaudível. Você salvou meu filhote? Rex apenas inclinou a cabeça uma vez. Um movimento simples que carregava mais dignidade que 1000 palavras. A leoa se aproximou lentamente, cada passo medido e cuidadoso.
Rex não recuou, embora cada célula de seu corpo o implorasse para fazê-lo. Quando ela estava perto o suficiente para que ele sentisse o calor de sua respiração, a leoa fez algo completamente inesperado. Ela tocou suavemente o focinho de Rex com o seu próprio. Era um gesto de gratidão na linguagem mais primitiva e honesta que existia. O toque de uma mãe reconhecendo quem havia salvado a vida de seu filho. Eu pensei, a voz dela tremeu. Quando encontrei o rastro dele levando até aquele poço horrível, pensei que havia perdido meu bebê para sempre. Procurei a noite toda, gritando seu nome até minha garganta sangrar. Rex viu as lágrimas caírem novamente, cada gota carregando o peso do desespero de uma mãe. E naquele momento, algo dentro dele se partiu e se recompôs ao mesmo tempo. Ele conhecia aquela dor. A dor da perda, do medo, da culpa por não conseguir proteger quem mais amava. O filhote, alheio à profundidade emocional do momento, brincava alegremente entre os dois adultos. Ocasionalmente, se esfregava nas patas de Rex, marcando-o com seu cheiro como se o declarasse parte da família. Foi a leoa quem quebrou o silêncio carregado de emoção. "Como posso te agradecer?" ela perguntou, e havia algo na sua voz que ia muito além de simples gratidão. "Você arriscou sua vida por um filhote que nem mesmo é da sua espécie." "Por quê?" Rex a olhou nos olhos por um longo momento antes de deitar-se no chão, permitindo que o filhote subisse em suas costas como havia feito na noite anterior. A resposta estava ali, naquele gesto simples, porque algumas coisas transcendiam espécie, território ou instinto, porque o amor e a proteção dos inocentes era uma linguagem universal. A leoa observou a interação com uma expressão que Rex não conseguia decifrar completamente. Havia gratidão, sim, mas também algo mais profundo, uma compreensão que parecia ir muito além do momento presente. "Qual é o seu nome?" ela perguntou suavemente. Rex não podia falar a linguagem leonina, mas latiu suavemente uma vez. Era o som que seus antigos donos humanos usavam para chamá-lo, e de alguma forma a leoa pareceu compreender. "Rex", ela repetiu, e o nome soou diferente em sua voz, mais nobre, mais respeitoso. "Eu sou Nala, e este pequeno tesouro é Kovu." O pequeno Kovu escolheu aquele momento para demonstrar sua aprovação, lambendo afetuosamente a orelha de Rex e fazendo pequenos ruídos de contentamento. Mas foi nesse momento de aparente harmonia que Nala fez algo que deixou Rex completamente confuso. Ela se afastou alguns passos e se sentou, assumindo uma postura formal. Seus olhos, ainda vermelhos das lágrimas derramadas, se fixaram em Rex com uma intensidade que o fez se sentir nu e exposto. "Rex." A voz dela havia mudado, tornando-se mais grave, mais cerimonial. "Há algo que você precisa saber, algo sobre quem você realmente é, e por que o destino nos trouxe juntos desta forma." O coração de Rex começou a acelerar novamente, mas desta vez não era medo. Era uma antecipação estranha, como se parte de sua alma já soubesse que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. "Você salvou meu filho, mas não foi coincidência." As palavras de Nala cortaram o ar matinal como lâminas afiadas. "Há uma dívida antiga entre nossas famílias, uma dívida que eu pensei que jamais poderia pagar." O mundo de Rex começou a girar lentamente. Uma dívida antiga? Como isso era possível? Ele era apenas um cão perdido, um sobrevivente sem passado relevante. Mas os olhos de Nala diziam o contrário. Eles diziam que havia muito mais nesta história do que Rex poderia imaginar. E as lágrimas que ainda escorriam por seu focinho não eram apenas de alívio por ter encontrado seu filho. Eram lágrimas de reconhecimento, de uma verdade que estava prestes a vir à luz. O pequeno Kovu continuava brincando inocentemente, alheio ao fato de que estava no epicentro de uma revelação que reescreveria tudo o que Rex pensava saber sobre si mesmo, sobre seu passado
e sobre o verdadeiro motivo pelo qual havia sido trazido àquela savana selvagem. O sol subia no céu, mas Rex sentia como se estivesse prestes a mergulhar na escuridão mais profunda de sua vida. Uma escuridão que, paradoxalmente, talvez fosse o único caminho para finalmente encontrar a luz. Capítulo 3. A reviravolta. O silêncio que se seguiu às palavras de Nala era tão denso que parecia ter peso físico. Rex sentia como se o ar ao seu redor tivesse se transformado em âmbar, prendendo-o em um momento suspenso entre tudo o que acreditava saber sobre si mesmo e uma verdade que estava prestes a explodir como um raio em céu sereno. Uma dívida antiga. Rex repetiu mentalmente as palavras, tentando encontrar algum sentido em sua memória fragmentada. Mas tudo o que conseguia lembrar era a dor lancinante do acidente, o metal retorcido, os gritos que se calaram abruptamente e depois o vazio. Nala se levantou lentamente, seus movimentos carregados de uma solenidade que fez Rex sentir que estava prestes a participar de algum ritual sagrado. Ela se aproximou até ficar tão próxima que ele podia ver cada detalhe de seus olhos dourados. Olhos que agora brilhavam não apenas com lágrimas, mas com uma reverência que o deixou completamente perdido. "Você não se lembra de mim, não é mesmo?" A voz dela era suave como veludo, mas carregada de uma emoção tão profunda que fez o coração de Rex acelerar perigosamente. Claro que não se lembraria. Você era apenas um filhote na época, menor até mesmo do que meu Kovu é agora. Rex sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob suas patas. Filhote? Eles se conheciam quando ele era filhote? Mas como isso era possível? Ele havia nascido em uma cidade distante, a quilômetros daquela savana selvagem. "Há 2 anos", Nala continuou, sua voz agora trêmula de memória e emoção. "Minha família toda foi quase exterminada por caçadores ilegais. Eles haviam armado armadilhas mortais por todo nosso território, envenenado nossos pontos de água e matado meu companheiro bem diante dos meus olhos." As palavras saíam de Nala como sangue de uma ferida antiga, cada uma carregada de uma dor que Rex podia sentir como se fosse sua própria. Ele permaneceu imóvel, hipnotizado pela revelação que se desenrolava diante dele. Eu estava grávida na época, carregando Kovu em meu ventre, e havia mais 2 filhotes pequenos comigo, Kiara e Simba. Estávamos todos feridos, envenenados, morrendo lentamente naquela armadilha diabólica que os humanos cruéis haviam criado. Rex viu as lágrimas recomeçarem a rolar pelo focinho de Nala, mas agora elas carregavam não apenas dor, mas também uma gratidão profunda que o confundia completamente. Foi então que eles apareceram. Os olhos de Nala se fixaram em Rex com uma intensidade que o fez se sentir transparente. Uma família de humanos diferentes dos outros, um homem, uma mulher e uma garotinha de cabelos dourados que carregava nos braços um filhote de cão da mesma cor. O mundo de Rex começou a girar lentamente. Uma família, um homem, uma mulher, uma garotinha e um filhote dourado. O homem era um veterinário. Nala continuou, sua voz agora carregada de uma reverência quase religiosa. Ele havia dedicado sua vida a proteger animais selvagens. Quando nos encontrou, não hesitou nem por um segundo. Trabalhou dia e noite para nos salvar, mesmo sabendo que estava arriscando sua própria vida ao interferir com os caçadores ilegais. As imagens começaram a se formar na mente de Rex como fotografias antigas, emergindo lentamente de um líquido revelador. Uma mão grande e gentil acariciando sua cabeça. Uma voz masculina falando palavras tranquilizadoras. O cheiro de remédios e dedicação. "Mas foi o filhote que realmente nos salvou", Nala sussurrou. E sua voz estava agora carregada de uma emoção tão intensa que fez Rex tremer. "Aquele pequeno cão dourado. Você, Rex. Você fez algo que jamais esquecerei." "Eu?"
A palavra saiu de Rex como um latido abafado, cheio de incredulidade. Kiara estava morrendo. Nala continuou, as lágrimas agora fluindo livremente. O veneno havia se espalhado mais rápido nela do que nos outros. Ela estava inconsciente, quase sem pulso, e até mesmo seu dono humano havia perdido as esperanças. Rex sentiu algo se movendo no fundo de sua memória, como sombras dançando na beirada de sua consciência. Mas você se deitou ao lado dela e não saiu de lá por 3 dias e 3 noites. Não comia, não bebia, apenas mantinha seu pequeno corpo quente contra o dela, como se estivesse transferindo sua própria força vital. A memória explodiu na mente de Rex como um dique se rompendo. Ele se lembrou do cheiro de morte, do desespero em sua pequena alma, da certeza inexplicável de que não podia deixar aquela filhote de leoa morrer. Se lembrou de como havia pressionado seu corpo contra o dela, compartilhando cada batimento de coração, cada respiração. No 3º dia, Nala prosseguiu, sua voz agora quebrada de emoção. Kiara abriu os olhos, e a primeira coisa que viu foi você. Um filhote de cão que havia escolhido salvar sua vida mesmo sem entender por quê. Rex estava tremendo agora, as memórias inundando sua mente como uma avalanche emocional. Ele se lembrava da alegria quando a filhotinha de leoa havia finalmente se mexido. Se lembrava dos lambeijos gentis que ela havia dado em seu focinho como agradecimento. Se lembrava da sensação de completude, de propósito que havia sentido naquele momento. Vocês se tornaram inseparáveis, Nala continuou, um sorriso triste iluminando seu rosto. Durante as semanas que levou para minha família se recuperar completamente, você e Kiara brincavam juntos todos os dias. Era como se vocês fossem irmãos de espécies diferentes. Mas então, Rex sussurrou, a memória dolorosa do que havia acontecido depois começando a se formar. Então seus pais humanos decidiram que era hora de partir. Nala completou, sua voz carregada de uma tristeza antiga. Eles haviam feito tudo o que podiam por nós e sabiam que ficar mais tempo só colocaria toda a família em perigo. Os caçadores ilegais ainda os procuravam. Rex se lembrava agora da despedida. Se lembrava de como havia chorado quando soube que teria que deixar Kiara para trás. Se lembrava dos últimos momentos juntos, quando a filhote de leoa havia pressionado seu pequeno focinho contra o dele em uma promessa silenciosa de que jamais o esqueceria. Nós prometemos, Nala disse, sua voz agora solenemente cerimonial, que se algum dia tivéssemos a oportunidade de retribuir a bondade que sua família nos mostrou, nós o faríamos. Era uma dívida de honra, Rex. Uma dívida de vida. Mas minha família... Rex começou, a dor da perda ainda fresca em seu coração. Eu sei. Nala interrompeu gentilmente. Eu sei sobre o acidente. Senti quando aconteceu. Há uma ligação entre aqueles que salvaram e foram salvos. Senti sua dor, sua perda, sua solidão atravessando a savana como um grito silencioso. Rex olhou para ela com olhos arregalados de choque. Você sabia que eu estava aqui? Eu procurei por você desde então, Nala admitiu. Todos os dias, durante meses, eu e meus filhotes percorremos cada centímetro desta região procurando por você. Queríamos te encontrar, te oferecer um lar, uma família, uma forma de pagar a dívida que tínhamos. O pequeno Kovu, que havia estado brincando silenciosamente durante toda a conversa, escolheu aquele momento para se aproximar de Rex e se enroscar contra seu corpo. Era um gesto tão natural, tão cheio de amor inocente, que fez o coração de Rex se partir e se recompor ao mesmo tempo. Mas o destino, Nala continuou, observando a interação entre Rex e seu filho, teve outros planos. Em vez de nós te encontrarmos, você encontrou a nós. E em vez de nós salvarmos você, você salvou meu filho. Rex sentiu lágrimas queimarem seus próprios olhos.
A ironia da situação era tão profunda que cortava como uma faca. Ele havia passado meses vagando pela savana, perdido e sozinho, sem saber que a família que procurava por ele estava fazendo exatamente a mesma coisa. Kiara, Rex sussurrou. Onde está Kiara? O rosto de Nala se ensombreceu momentaneamente, uma sombra de dor atravessando seus olhos dourados. Kiara, minha querida Kiara cresceu e se tornou uma leoa magnífica. Mas há 3 semanas, ela partiu com um grupo de jovens leoas para estabelecer seu próprio território mais ao norte. Rex sentiu seu coração se apertar. Depois de tudo isso, depois de todas essas revelações, Kiara não estava lá. Mas, Nala continuou rapidamente, vendo a dor nos olhos de Rex. Ela me fez prometer algo antes de partir. Ela disse, mãe, se você algum dia encontrar meu irmão dourado, diga a ele que o amor que compartilhamos quando éramos filhotes ainda vive em meu coração. E que onde quer que eu esteja, uma parte de mim sempre estará protegendo ele, assim como ele me protegeu. As palavras foram como um bálsamo na alma ferida de Rex. Mesmo separados pela distância e pelo tempo, a conexão que ele havia compartilhado com Kiara permanecia intacta. E agora, Nala disse, se levantando e assumindo uma postura majestosa, chegou a hora de finalmente pagar nossa dívida. Rex, herói de nossa família, salvador de nossos filhotes, eu te ofereço o que deveria ter sido seu desde o início. Rex a olhou com curiosidade e expectativa. Eu te ofereço um lar, Nala declarou com voz forte e clara. Uma família. Um lugar onde você nunca mais estará sozinho, nunca mais terá fome, nunca mais será apenas um sobrevivente. Eu te ofereço o direito de ser meu filho adotivo, irmão mais velho de Kovu e protetor oficial de nossa família. O mundo parou para Rex. Durante meses, ele havia vagado sem propósito, sobrevivendo apenas porque não sabia o que mais fazer. Agora, diante dele, estava a oportunidade de pertencer novamente, de ter uma família, de ter um propósito. Mas havia algo mais nessa oferta que tocou Rex ainda mais profundamente. Não era apenas sobre ele ter um lar, era sobre ele ter valor, importância, um papel a desempenhar. Era sobre ele não ser apenas um receptor de bondade, mas um doador ativo de proteção e amor. E se eu aceitar? Rex perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Então você se tornará o primeiro cão na história a ser oficialmente adotado por um clã de leões. Nala respondeu, com um sorriso que iluminou toda a savana. E meu filho Kovu terá o irmão mais velho e protetor que toda criança merece ter. Kovu, como se compreendesse perfeitamente o que estava acontecendo, se aproximou de Rex e colocou sua pequena pata sobre a grande pata do cão. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Uma criança escolhendo seu protetor, um irmãozinho declarando seu amor. Rex olhou para aqueles 2 pares de olhos dourados que o observavam com esperança, amor e expectativa. Viu neles não apenas uma oferta de lar, mas uma chance de redenção completa, uma oportunidade de transformar sua tragédia pessoal em algo belo e significativo. Eu aceito, Rex disse, e sua voz carregava uma força que ele não sentia há meses. Eu aceito ser parte de sua família e prometo proteger Kovu com minha vida, assim como protegi você, Kiara, há tanto tempo. O rugido de alegria que Nala soltou ecoou por toda a savana, um som de pura felicidade que fez os pássaros cantarem e as flores parecerem mais brilhantes. Ela se aproximou de Rex e o tocou gentilmente com seu focinho. Não mais o toque de uma mãe agradecida a um estranho, mas o toque de uma mãe dando boas-vindas ao filho que finalmente havia chegado em casa. Kovu explodiu em pequenos rugidos de alegria, saltando sobre Rex em uma demonstração de afeição que derreteu qualquer reserva restante no coração do cão. Era oficial. Eles eram família agora. Mas enquanto Rex se permitia ser envolvido pelo calor daquela nova realidade,
Ele não podia imaginar que o destino ainda tinha uma última surpresa reservada para ele. Uma surpresa que testaria não apenas sua coragem física, mas sua capacidade de perdoar, de escolher o amor sobre a vingança e de provar que alguns laços são mais fortes que qualquer adversidade. O sol estava alto no céu agora, banhando a savana dourada em luz brilhante. Era um novo dia, um novo começo, e Rex finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Mas as histórias mais belas são aquelas que nos ensinam que encontrar nosso lugar é apenas o começo. O verdadeiro teste vem em como protegemos e honramos esse lugar quando ele é ameaçado. Capítulo 4. A Redenção. 3 semanas haviam se passado desde que Rex se tornara oficialmente parte da família de Nala. E cada dia trouxera uma felicidade que ele jamais imaginou ser possível. O pequeno Kovu havia se recuperado completamente de seu ferimento e agora corria pela savana com a energia inesgotável típica de qualquer criança saudável, sempre com Rex ao seu lado como guardião vigilante e companheiro de brincadeiras. A rotina da nova família havia se estabelecido de forma surpreendentemente natural. Rex havia descoberto que seus instintos caninos se complementavam perfeitamente com os instintos leoninos de Nala. Enquanto ela era a caçadora habilidosa que provia alimento para todos, ele se revelara um sentinela excepcional, capaz de detectar perigos a distâncias que nem mesmo os sentidos aguçados da leoa conseguiam alcançar. Mais importante ainda, Rex havia encontrado no papel de protetor e irmão mais velho de Kovu um propósito que preencheu completamente o vazio que a tragédia havia deixado em seu coração. Cada manhã trazia novas aventuras, ensinar Kovu a identificar plantas venenosas, mostrar-lhe como encontrar água limpa ou simplesmente correr juntos pelas planícies douradas enquanto Nala caçava. Era uma vida que Rex jamais havia sonhado ser possível. Uma harmonia perfeita entre espécies que deveria ter sido natural enemies, mas que havia sido transformada em família pelo poder do amor incondicional. Mas o destino, como Rex aprenderia mais uma vez, raramente permite que a felicidade permaneça sem ser testada. Naquela manhã particularmente quente de sábado, Rex despertou com uma sensação estranha no ar. Seus instintos, afinados por meses de sobrevivência solitária, captaram algo que fez todos os pelos de seu corpo se arrepiarem. Havia um cheiro estranho no vento. Não era o odor natural dos predadores da savana, mas algo artificial, químico, que trouxe memórias terríveis de volta à sua mente. Humanos. E não os humanos bondosos como seus antigos donos, mas o tipo de humano que deixava no ar um rastro de crueldade e ganância. Rex se levantou silenciosamente, tomando cuidado para não acordar Kovu, que dormia enroscado contra seu corpo. Nala também havia sentido a ameaça. Seus olhos dourados estavam abertos e alerta, fixos no horizonte onde uma pequena nuvem de poeira se aproximava lentamente. Caçadores ilegais, ela sussurrou, sua voz carregada de um medo que Rex jamais havia ouvido antes. Os mesmos que quase exterminaram minha família há 2 anos. O coração de Rex parou por um momento. Aqueles eram os humanos cruéis que haviam matado o companheiro de Nala, que haviam envenenado seus filhotes, que haviam transformado um território próspero em um campo de morte e destruição. Quantos? Rex perguntou, já se posicionando instintivamente entre Kovu adormecido e a direção da ameaça. Pelo menos 5, Nala respondeu, seus sentidos leoninos analisando o ar. Armados com armas de fogo, redes e... Sua voz tremeu. Dardos envenenados. Kovu começou a se mexer, despertado pelo tom tenso das vozes dos adultos. Seus olhos azuis de filhote se abriram confusos, procurando compreender por que seus protetores estavam tão alertas. Mamãe, Rex, o que está acontecendo?
A vozinha inocente do pequeno leão cortou o coração de Rex como uma lâmina. Nala se aproximou rapidamente de seu filho, começando a empurrá-lo gentilmente na direção de uma caverna mais profunda que haviam descoberto na semana anterior. Kovu, meu amor, você precisa se esconder, ela disse, tentando manter a voz calma apesar do pânico que Rex podia ver em seus olhos. Lembra da caverna secreta que encontramos? Você precisa ir lá agora e ficar quietinho até mamãe e Rex voltarem. Mas Kovu, com a intuição aguçada das crianças, percebeu imediatamente que algo estava terrivelmente errado. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele se agarrou desesperadamente às patas de Rex. Não, eu não quero ficar sozinho. Eu quero ficar com vocês. Rex sentiu seu coração se partir. Ele se abaixou e tocou gentilmente o focinho do pequeno leão com o seu próprio, transmitindo toda a segurança e amor que conseguia. Kovu, pequenininho, você é o príncipe mais corajoso que conheço, Rex sussurrou. Mas agora, preciso que você seja corajoso de uma forma diferente. Preciso que você se esconda para que eu possa proteger nossa família sem me preocupar com sua segurança. Você promete que vai voltar? Kovu perguntou, suas pequenas garras se fincando no pelo de Rex. Eu prometo, Rex respondeu, e havia tanta convicção em sua voz que até mesmo Nala se sentiu tranquilizada. Nada neste mundo vai me impedir de voltar para você. Com o coração pesado, eles guiaram Kovu até a caverna escondida. O pequeno leão entrou relutantemente, mas não antes de lamber uma última vez o rosto de cada um de seus protetores. Quando voltaram à posição de observação, os caçadores estavam muito mais próximos. Rex podia vê-los agora, 5 homens com roupas camufladas, carregando equipamentos mortais e com expressões de ganância cruel que fizeram seu sangue ferver de raiva. Eles sabem que estamos aqui, Nala observou, notando como os homens se moviam com propósito direto. Alguém deve ter relatado nossa localização. Rex analisou rapidamente a situação tática. 5 homens armados contra uma leoa e um cão, em circunstâncias normais, seria uma batalha impossível de vencer. Mas Rex havia aprendido durante seus meses de sobrevivência que a vitória nem sempre pertencia ao mais forte, mas ao mais inteligente e determinado. Nala, ele disse, sua voz carregada de uma determinação que surpreendeu até mesmo ele próprio. Eu tenho um plano. A leoa o olhou com curiosidade e esperança. Você é rápida e conhece cada centímetro deste território. Rex continuou. Eu vou me mostrar para eles e liderar uma perseguição. Enquanto eles me seguem, você ataca por trás e inutiliza seus equipamentos. Não! Nala protestou imediatamente. Isso é suicídio. Eles vão te matar. Talvez, Rex admitiu, mas é a nossa única chance. E mesmo que morram, pelo menos Kovu estará seguro. Os olhos de Nala se encheram de lágrimas, mas ela sabia que Rex estava certo. Era o único plano que tinha alguma chance de sucesso. Rex, ela começou, sua voz quebrada de emoção. Não, Rex interrompeu gentilmente. Não digas adeus, porque eu vou voltar. Prometi ao Kovu e pretendo cumprir essa promessa. Antes que Nala pudesse responder, Rex já havia partido. Ele emergiu das rochas como uma aparição dourada, posicionando-se exatamente onde os caçadores poderiam vê-lo claramente. Por um momento, houve silêncio absoluto, enquanto homens e cão se encaravam através da distância. Então um dos homens gritou algo em uma língua que Rex não compreendia, mas o tom era inconfundivelmente de excitação e ganância. Rex latiu uma vez, um som alto e desafiador que ecoou por toda a savana. Era sua declaração de guerra, sua promessa de que não permitiria que aqueles homens cruéis machucassem sua família. E então começou a corrida de sua vida. Rex disparou através da savana como uma bala dourada, seus músculos trabalhando em perfeita sincronia,
suas patas tocando o chão apenas o suficiente para impulsionar o próximo salto. Atrás dele, ouviu o rugido dos motores das motos que os caçadores usavam e o som assustador das armas sendo preparadas. Mas Rex conhecia aquele território agora como nenhum humano jamais conheceria. Ele saltou sobre ravinas que as motos não conseguiriam transpor, correu através de mata densa onde os veículos não conseguiriam passar e liderou os perseguidores por um caminho calculado que os levaria cada vez mais longe de Kovu. Atrás dele, podia ouvir os gritos de frustração dos homens enquanto tentavam segui-lo por terreno cada vez mais difícil. Suas motos patinavam na terra solta, atolavam na lama próxima aos lagos e se chocavam contra rochas que Rex saltava com facilidade. Mas Rex sabia que não poderia continuar correndo para sempre. Seu plano dependia de dar a Nala tempo suficiente para atacar o acampamento dos caçadores e destruir seus equipamentos, mas ele precisava manter os homens distraídos tempo suficiente para isso acontecer. Foi quando viu o desfiladeiro. Era uma formação rochosa que Rex havia descoberto em uma de suas explorações solitárias. Um corredor estreito entre duas paredes de pedra que se abria em uma área circular cercada por todos os lados. Era uma armadilha natural, mas Rex percebeu que poderia ser exatamente o que precisava. Ele se dirigiu para o desfiladeiro, diminuindo ligeiramente a velocidade para permitir que os caçadores se aproximassem mais. Precisava que eles se sentissem confiantes o suficiente para segui-lo até lá. Quando Rex emergiu na área circular, se virou para enfrentar seus perseguidores. Eles apareceram momentos depois, suas motos rugindo e armas apontadas diretamente para ele. Rex se encontrava exatamente onde havia planejado estar, encurralado, aparentemente sem saída, com 5 homens armados bloqueando sua única rota de fuga. Os caçadores desceram de suas motos com sorrisos cruéis nos rostos. Eles pensavam que haviam vencido, que tinham sua presa exatamente onde queriam. Mas Rex sabia algo que eles não sabiam. Ele havia passado semanas explorando aquele desfiladeiro e havia descoberto algo que nenhum humano perceberia. Uma pequena abertura nas rochas, quase invisível, que levava a um túnel natural que saía do outro lado da formação rochosa. Quando o primeiro homem levantou sua arma, Rex saltou. Não em direção aos homens, como eles esperavam, mas diretamente para a parede rochosa aparentemente sólida. Ele desapareceu através da abertura escondida, como se tivesse se materializado através da pedra. A confusão e o pânico que se seguiram foram exatamente o que Rex havia esperado. Os homens gritaram uns com os outros, procuraram desesperadamente por onde o cão havia desaparecido e perderam completamente a compostura tática. Foi nesse momento de caos que Nala atacou. Ela apareceu atrás deles como uma fúria dourada, movendo-se com a velocidade e precisão mortais de uma predadora no auge de sua forma. Em segundos, as motos estavam inutilizadas, as armas espalhadas, longe demais para serem alcançadas, e os equipamentos de captura estavam destroçados. Rex emergiu de seu túnel secreto exatamente quando Nala terminava seu trabalho de destruição. Os 5 caçadores estavam no chão, desarmados e aterrorizados diante da leoa furiosa que os encarava com promessa de morte nos olhos. "Corram!" Rex latiu em direção aos homens, sua voz carregada de uma autoridade que não admitia questionamento. "Corram agora e jamais retornem a esta região. Se algum dia voltarem, não haverá misericórdia." Os homens não precisaram de tradução. O tom universal da dominância e a presença ameaçadora de Nala foram suficientes para fazê-los correr como covardes que eram, deixando para trás todo o seu equipamento e fugindo a pé através da savana. Quando o último deles desapareceu no horizonte, Nala e Rex se olharam por um longo momento. Então, simultaneamente, eles começaram a rir. Um latido alegre de Rex, misturado com o rugido divertido de Nala. "Funcionou!" Rex gritou, saltando de alegria pura. "Nós conseguimos!"
Você conseguiu, Nala corrigiu, se aproximando dele com olhos brilhantes de orgulho e gratidão. Aquele plano foi genial. Como você sabia sobre o túnel? Meses explorando cada centímetro desta terra, Rex respondeu. Nunca pensei que fosse útil para algo além de satisfazer curiosidade, mas... Eles foram interrompidos por um pequeno rugido de alegria. Kovu apareceu correndo na direção deles, tendo obviamente desobedecido às ordens de ficar escondido até que fosse seguro. Rex! Mamãe! Vocês voltaram! O pequeno leão saltou direto nos braços de Rex, cobrindo seu rosto com lambejos entusiasmados. Kovu! Nala repreendeu gentilmente. Você deveria ter ficado na caverna. Eu sei. Kovu admitiu com uma expressão envergonhada. Mas eu ouvi vocês rindo e soube que tinha dado tudo certo. E além disso, ele adicionou com um sorriso travesso, Rex me ensinou que às vezes é preciso quebrar as regras para proteger quem amamos. Rex riu, reconhecendo sua própria filosofia sendo citada de volta para ele. É verdade, ele admitiu. Mas apenas quando você tem certeza absoluta de que é seguro. Enquanto os três se abraçavam ali no meio da savana, sob o sol brilhante da tarde, Rex sentiu uma paz e completude que jamais havia experimentado. Ele havia encontrado sua verdadeira família, seu verdadeiro propósito, e havia provado a si mesmo que era digno de ambos. Mais importante ainda, ele havia aprendido que a redenção não vinha de esquecer o passado ou de evitar a dor, mas de transformar essas experiências em força para proteger e amar aqueles que realmente importavam. Rex, Nala disse suavemente, enquanto caminhavam de volta para casa. Há algo que quero te dizer. O que é? Rex perguntou curioso. Quando você correu na direção daqueles homens armados, oferecendo sua vida para proteger Kovu. Nala parou e o olhou diretamente nos olhos. Naquele momento, você se tornou não apenas um membro de nossa família, mas seu coração e sua alma. Você se tornou o que todos nós aspiramos ser, um protetor verdadeiro, alguém que coloca o amor acima do medo. Rex sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Durante toda a sua vida, ele havia se questionado sobre seu valor, sobre seu propósito. Agora, finalmente ele sabia. E você? Ele respondeu, sua voz carregada de emoção. Me deram a chance de descobrir quem eu realmente sou. Me deram um lar onde posso ser não apenas amado, mas útil. Me deram uma razão para ser corajoso. Kovu, correndo entre os dois adultos como sempre fazia, escolheu aquele momento para fazer uma observação que fez ambos rirem. Então isso significa que agora somos oficialmente a família mais estranha da savana? Ele perguntou com inocência genuína. Provavelmente, Rex admitiu rindo. Definitivamente, Nala concordou. Ótimo, Kovu exclamou. Eu não gostaria de ser normal mesmo. Enquanto o sol se punha sobre a savana africana, pintando o céu com tons de dourado e carmesim, a família mais improvável do continente caminhava para casa. Um cão vira-lata que havia se tornado príncipe protetor, uma leoa que havia aprendido que família transcende espécie, e um filhote de leão que cresceria sabendo que o amor verdadeiro não tem fronteiras. Rex olhou para o céu estrelado que começava a aparecer e sussurrou uma oração de gratidão silenciosa para onde quer que seus pais humanos estivessem. Eles haviam lhe ensinado sobre bondade, compaixão e coragem. Agora ele estava usando essas lições para proteger uma nova família, continuando o ciclo de amor que eles haviam começado. Na entrada de sua caverna-lar, Rex se deitou com Kovu, aninhado contra um lado, e Nala repousando sua grande cabeça em suas costas. Era uma imagem que deveria ter sido impossível. Predador e presa, selvagem e doméstico, unidos em harmonia perfeita. Mas para Rex era simplesmente o que família deveria ser. Um lugar onde você era amado, não apesar de suas diferenças, mas por causa delas. Um lugar onde sua força era valorizada, sua coragem era respeitada e seu amor era correspondido incondicionalmente.
E enquanto adormecia sob o manto protetor das estrelas africanas, Rex sabia com certeza absoluta que havia finalmente chegado em casa. Não apenas fisicamente, mas em todos os sentidos que realmente importavam. Havia encontrado sua redenção não na fuga de sua tragédia, mas na transformação dela em fonte de força para proteger outros. Havia descoberto que o maior heroísmo não estava em grandes gestos, mas em pequenos atos diários de amor, proteção e sacrifício. E mais importante de tudo, havia aprendido que família não é definida por sangue ou espécie, mas pelo compromisso mútuo de se protegerem, se amarem e se apoiarem através de qualquer tempestade que a vida pudesse trazer. Se essa história tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias assim, porque histórias de amor, coragem e redenção como esta merecem ser espalhadas pelo mundo, tocando outros corações e lembrando a todos nós que o amor verdadeiro não conhece limites. Rex havia encontrado seu lugar no mundo. E nesse lugar, cercado pelo amor incondicional de sua família escolhida, ele sabia que viveria feliz para sempre. Não porque sua vida seria perfeita, mas porque teria pessoas pelas quais valia a pena lutar, proteger e viver cada dia com gratidão e propósito.